Mulher, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você a paciente Jussara que conseguiu eliminar 7 quilos de gordura, perdeu barriga, melhorou a saúde intestinal, entre várias outras coisas, desinflamando o intestino. E eu quero começar esse vídeo aqui já trazendo um depoimento dessa paciente, né? Um pedaço do que ela viveu, do que ela passou e o que aconteceu, né, depois que ela começou a desinflamar o intestino com o protocolo, para que a gente, a partir desse depoimento, fique mais fácil de você entender todo o contexto e as coisas mais importantes desse vídeo para você levar para você, porque provavelmente você vai se identificar com a Jussara. Então vou deixar o vídeo aqui rapidinho do depoimento dela e na sequência a gente já entra no vídeo para eu te explicar os pontos cegos que ela não estava enxergando, que inflamaram o intestino dela, e o que a gente trabalhou para que ela pudesse ter esse resultado. Uma vez eu fiquei apavorada, Lucas, porque eu comi, aí meu marido falou bem assim pra mim: tu tá grávida, não me falou. Eu tava tão estufada, mas tão estufada, que eu tive que primeiro tirar uma perna da cama para mim depois tirar outra e botar a mão na cintura, assim, ó, por trás, para poder me ajeitar para me levantar, porque o tamanho da Sério? barriga, e doía. Ficava 5 dias, até mais, sem ir no banheiro. Quando Aí eu vou você foi contar no esse depoimento. médico, ele fez exame em você? Eu fiz uma colonoscopia, que daí apareceu tipo umas feridinhas no intestino. Pode ser o início de um câncer, como não pode ser. Isso daí eu tomei um remédio caro, Lucas. Só que o sangue não parou. Tinha vez, Lucas, que saía inteiro na fezes e saía no papel. E mesmo eu tomando a medicação. Aí, quando eu vi você falando aquele negócio, eu disse: não, acho que é aí que vai ser meu médico. Que parou para mim foi com você. Tem roupas assim que eu dei, sabe? Aquela calça da foto nem existe mais. Eu aderi outra calça para tirar foto agora. E eu me olho pelo espelho, Lucas, eu tô bem mais desenhada, eu tô ficando acinturada. Aquela barriga que eu tirei a foto ali das duas, a comparação, ela tá bem mais murcha. Bom, como você pode ver, Jussara chegou para mim numa condição bem delicada. Ela estava com uma inflamação bem grave no intestino, né? Como ela falou, ela já estava com feridas quando ela descobriu isso, obviamente, porque antes ela não sabia. E ela estava vivendo com uma condição que é de uma inflamação, né? Que é o quê? Muita constipação, ela ficava 5 dias, como ela falou, sem ir no banheiro, sem contar que pra ir ao banheiro era um sofrimento. Eu lembro muito bem, quando ela chegou até mim, ela falou: Lucas, pelo amor de Deus, eu preciso que você me ajude porque eu tô vivendo hoje um inferno. Só de pensar que eu tenho que ir no banheiro, eu já fico ansiosa, eu já fico preocupada. E eu posso te dizer que eu não sei o que é pior, se é ficar sem ir ao banheiro ou é ter vontade de ir no banheiro, porque quando eu vou é um sofrimento. Porque ela tinha constipação, então pra sair as fezes, quando saía, machucava muito e, e era muito doloroso pra ela, né? E por várias vezes ela sofreu pra ir no banheiro e chegou um momento que ela começou a ter muco e sangue nas fezes. Foi quando as coisas literalmente mudaram, né? Quando ela buscou o tratamento e ela descobriu que ela estava com essa ferida, que ela estava já com uma inflamação grave. Mas eu quero trazer um ponto para você, mulher, que é muito importante, porque talvez você não seja uma mulher que tenha problema como a Jussara a nível de constipação, tá? Talvez você possa chegar e falar assim: poxa, mas eu já fiz colonoscopia e a colonoscopia não deu nada. E eu também não sofro com o intestino preso, mas eu tenho estômago alto, eu tenho gases, eu tenho ansiedade, eu tenho dificuldade de emagrecer. E aqui eu já vou abrir um parêntese, tá? Porque eu quero, quando a gente fala de inflamação intestinal, a gente vai ver vários tipos de situações acontecendo que no final vai ser uma inflamação. Mas esse tipo de cenário onde você não tem uma certa constipação, às vezes você tem até o oposto, você tem mais diarreia, você tem mais vontade de ir no banheiro, ou então você é aquela mulher que tem os dois, varia. Isso tudo está conectado à inflamação, mas hoje a ciência já mostra que mulheres que apresentam sintomas como eu trouxe aqui e tem um exame de colonoscopia normal, ou seja, o intestino não apresenta nenhuma conformidade, desculpa, é porque existe um que a gente chama de síndrome do intestino irritável. A gente pode dizer que é o início de um processo inflamatório, tá? Onde esse intestino ele já está sofrendo o desequilíbrio das bactérias, né, a disbiose,
E a partir disso, obviamente, já começa uma alteração no mecanismo e na eficiência do intestino trabalhar. E aí você pode vir a sofrer uma alteração, né, na resposta do intestino para uma constipação ou um intestino muito solto. Você pode não ter nenhum desses sintomas a nível de constipação ou diarreia, mas você tem todos os outros. Então, eu quero trazer isso porque no final a gente vai falar sobre inflamação. E essa inflamação, quando não é tratada, quando não é cuidada da forma certa, porque a Jussara, ela fez basicamente o que todo mundo faria, né? Tá com problemas, vai no médico e vai tratar. Só que, só para finalizar o ponto, se você não trata da forma certa, você pode correr o risco igual a Jussara. E por que eu falo isso? Porque a Jussara, ela foi buscando tratamento. Só que, uma coisa que as pessoas, né, e eu vou botar assim, ó, nós, seres humanos, não somos doutrinados. Nós somos ensinados que se a gente tem um problema, a gente vai no médico e aí a gente vai tratar aquele problema. Só que é diferente a gente falar entre sintomas e causa. Certo? Quando a Jussara foi ao médico, ela foi lá se queixar do que ela estava sentindo, o médico passou uma colonoscopia para ela fazer, vamos ver o intestino. E quando ele viu esse exame de colonoscopia, ele viu, olha, tem uma ferida. Então isso aqui está mostrando por que você está sofrendo isso tudo. E aí passou um remédio. Remédio caro, como você ouviu ela falando, que não deu resultado. Ela falou que ainda continua saindo sangue. Tinha diminuído um pouquinho, mas ainda estava saindo sangue. Por quê? Porque ela estava tratando o sintoma. E esse é o maior perigo. Eu vejo muitas mulheres que chegam até mim e falam assim, Lucas, estou com isso, estou com aquilo. Recentemente teve uma que eu particularmente, né, eu achei um grande absurdo o que ela falou pra mim, a minha opinião, tá? Mas ela chegou, eu tô com todos esses sintomas que você relatou no vídeo. E aí eu falei, bom, o que você tá fazendo? Você tá fazendo alguma coisa? Eu fui no meu médico e ele passou enterogermina. Enterogermina, se você não sabe, é aquele líquidozinho que a gente toma, né, que a gente chama de lactobacilos, né, pra evitar diarreia. É basicamente isso. Só que isso é sintoma. Você está entendendo? Isso você está tratando o sintoma e não a causa. E aí eu apresentei o protocolo para essa mulher que me procurou e ela achou um absurdo o valor que eu cobro. E aí eu falei assim, sua saúde não... Você acha que você não merece esse investimento, não? Aí ela, eu acho, mas eu nunca iria fazer isso. Eu nunca iria pagar, tipo... Ela ia ter todo um tratamento, ela ia ter uma certa, vamos botar assim, cura dos problemas dela, né? Porque a gente ia tratar a causa. E eu, enfim, acho isso absurdo porque, cara, a pessoa não valoriza o trabalho dos outros, não se valoriza e prefere continuar do jeito que ela estava, né? Mas, enfim, não é o assunto desse vídeo. Mas, o que acontece? Na visão da Jussara, ela estava fazendo certo. E talvez você também você possa estar fazendo isso hoje. Você está indo atrás de sintomas. Você está indo atrás de tratar os sintomas. Então, quando você busca lá, eu vou tomar um suplemento, eu vou tomar um chá, eu vou comer alimento XYZ, ou eu vou fazer uma dieta, tudo isso é tratamento de sintoma. Como assim, Lucas, tratamento de sintomas? Você está dizendo que eu não vou me curar, eu não vou resolver o problema? Não. Você vai tratar os sintomas. Porque quando a gente olha, né, por que levou aquelas feridas no intestino? As bactérias desequilibradas. O órgão, o intestino, a inflamação, ele não é a causa. Ele é um problema que foi desenvolvido para uma outra coisa. Que é o quê? As bactérias. E é o que a gente chama de disbiose. E é a disbiose que começa o processo de inflamação no intestino. E depois, se você, obviamente, não cuidar disso, essa inflamação ela pode desencadear para todo o seu corpo e para outros órgãos. Tá? E aí, a partir disso, ela começou a tratar sintomas fazendo coisas diferentes. Então, ela foi no médico, ela começou a comer saudável, foi fazer exercício. E essas coisas não resolvem. Lucas, então o que resolve? Pelo amor de Deus, eu já estava achando que eu estava fazendo certo. O meu objetivo na internet é propagar um conhecimento que mostre para você que você precisa olhar para você como um todo. E não olhar de forma isolada para as coisas como, eu estou comendo saudável, eu tirei o glúten e a lactose. Tudo isso que eu estou falando são mulheres que falam para mim, e aí eu quero expandir todas essas possibilidades que talvez você se encontre em alguma delas. E aí eu faço exercício. Beleza.
E aí a gente olha para o resultado, não tem resultado. Por quê? Porque a gente ainda continua tratando os sintomas. E aí eu vou apresentar aqui 3 erros, tá, iniciais que a Jussara estava cometendo e que você provavelmente está cometendo também, que tem que ser interrompidos. E a partir desses erros a gente vai entrar no que eu trabalhei com a Jussara e que eu trabalho dentro do meu protocolo, tá? Quando eu faço o atendimento, a primeira coisa que eu busco entender é a vida da paciente. Então a Jussara, ela vivia uma rotina da seguinte forma. Ela falou assim, ó, Lucas, eu acordo 4 da manhã, vou trabalhar às 4h30, almoço às 10 horas da manhã, volto pro trabalho, vou pra academia à tarde, volto pra casa, faço as coisas de casa, faço o jantar e vou dormir. A Jussara, ela trabalhava no mercado, na parte do açougue, então era um trabalho no qual ela não tinha muita liberdade para interromper, fazer as coisas, então a rotina dela, a rotina diária, ela era uma rotina muito, vamos dizer assim, ó, muito padronizada, era muito fixa, vamos dizer. Ela não tinha liberdade como, por exemplo, uma mulher que trabalha em casa, em home office. Né? Ou então uma pessoa que trabalha até numa empresa, mas tem essa flexibilidade de, pô, chegar, sair ali do local dela, ir ali na Copa, fazer um lanche, voltar. Ela não tinha isso, tá? Era um trabalho que exigia mais do tempo dela, porque ela ficava na parte cuidando lá das carnes. Então ela tinha meio que tempo para fazer essas pausas. E aí o primeiro grande erro, tá? O primeiro grande erro aqui que a Jussara cometeu e que muitas mulheres cometem é ajustar a alimentação sem levar em conta a sua rotina. Isso é um erro porque quando você não leva em conta a sua rotina, você tem alguns problemas que partem daqui. Primeiro, você não sustenta isso por muito tempo, porque se você está tentando fazer algo que não é compatível com a sua rotina, você não dura porque é algo muito sofrido, é algo que exige muito de você. Então, por exemplo, a gente pode falar aqui que se você quiser fazer uma alimentação complexa, sabe? Complexa, que você tem que levar isso, levar aquilo, fazer isso, fazer... Não é compatível com você, você você consegue fazer por uma semana e depois você para. Ou então começa a ficar meio que desestruturado porque você consegue fazer um dia, no outro dia você não consegue. Então as coisas não dão match, elas não conectam. Isso aconteceu com a Jussara. Por quê? Ela, quando começou esse tratamento, né, da parte dela, ela foi no médico, ela descobriu que o intestino dela estava com ferida e o médico pediu para ela fazer algumas mudanças na alimentação de uma forma bem superficial. Ela falou, eu vou tirar açúcar, eu vou parar de comer isso, parar de comer aquilo e vou comer menos no dia. Era basicamente isso que ela tinha começado. Só que a rotina dela era meio que fixa, né, era meio padronizada. E o que acontecia? Ela tinha uma rotina de alimentação que espaçava muito, por exemplo, os horários de alimentação. Então ela fazia um café da manhã, ela almoçava, às vezes ela nem fazia café da manhã, porque ela acordava muito cedo, ela não tinha fome. Ela só almoçava, depois ela lanchava à tarde e jantava. Ela fazia basicamente 3 refeições. Então esse era o primeiro erro. Ajustar a alimentação, né? Mudar a alimentação sem olhar para a rotina. O segundo grande erro era cortar alimentos de forma aleatória. Como eu falei, ela parou de comer o açúcar, ela parou de comer alimento X, Y, eu não lembro exatamente quais são os alimentos que ela tinha parado. Já tem um tempo que a gente fez essa primeira consulta, mas foi aleatório. Ela não olhou para e eu vou contar na sequência, né, um alimento que, por exemplo, ela estava comendo e era um dos alimentos que mais prejudicava ela e ela não identificava. Ela foi naqueles que, teoricamente, são os mais óbvios. Eu parei de tomar refrigerante, parei de colocar açúcar no café, parei de ficar comendo doce. Eram essas coisas. Só que tinha um outro problema que acontecia. E aí, ela também não enxergava isso, que era o quê? Ela parou de comer de uma forma meio que intencional o açúcar, o doce, da forma que ela comia antigamente. Só que como ela ficava muito tempo sem comer entre as refeições, como eu falei, ela fazia almoço, depois ela lanchava, depois ela jantava, no final do dia, quando ela chegava em casa, ela estava morrendo de fome. Porque a refeição que ela tinha feito era antes da academia. Se eu não me engano, era 2 da tarde, ela almoçava às 10 da manhã, acho que 2 da tarde ela fazia um lanche, depois ela chegava em casa em torno de 7 ou 8 horas da noite, ela estava morrendo de fome. E aí, quando ela chegava em casa morrendo de fome, ela saía comendo as coisas que vinham pela frente.
E muitas das vezes aqui tinha biscoito, algum doce, e ela comia pão também. E esse alimento, o pão específico, era o que mais prejudicava ela. Só que ela não estava presente para isso. Ela não estava presente. Ela não identificava que o pão era um problema. E foi a partir de uma coisa que a gente, na consulta, avaliou, que eu identifiquei que era um grande problema, e eu vou falar para você na sequência. Mas então, o segundo grande erro é você chegar e falar assim, olha, cara, eu vou cortar XYZ. Sei lá, você vai cortar porque você viu na internet, você vai cortar porque você acha que é bom cortar. E eu vou te mostrar que a forma certa de você conduzir, mudar a tua alimentação. Porque quando você corta dessa forma, você tá trocando 6 por meia dúzia. Porque veja, ela cortava alimentos que eu falei pra você, mas chegava à noite, ela comia esses alimentos de um outro jeito. Ou ela se prejudicava da mesma forma. E o terceiro erro era só comer quando tinha fome. Então, café da manhã, ela não comia. Porque ela não tinha fome. À tarde, muitas das vezes ela não comia nada porque ela não tinha fome. Aí ela só ia comer antes da academia, que já era 5 da tarde. Então ela tinha comido 10 da manhã, 5 da tarde ela comia, porque ela não tinha fome. Obviamente que quando a gente pega um período de trabalho, você não sente fome, não é porque você não está com fome. É porque você está focada aí dentro de um ambiente que está exigindo de você e você esquece da fome. Você não pensa nisso, você evita. Só que quando você sai desse ambiente, você sai desse estímulo, né, de ocupação mental, aquela fome ela começa, né, a se manifestar, ou melhor, você começa a sentir aquilo que já estava ali de uma forma muito mais intensa. E é onde você acaba sendo influenciado a ter determinados comportamentos que vão te prejudicar por causa da fome. Então esses são esses 3 erros que eu vejo muitas mulheres cometendo e talvez você cometa. Inclusive, se você se identificar com algum desses erros, comenta aqui para eu saber qual desses erros você mais se identificou, né? Que é a mudar, ajustar a tua alimentação sem olhar a tua rotina, cortar alimentos de forma aleatória porque você viu ou porque você acha que é bom cortar e comer só quando tem fome. 3 erros muito comuns de acontecer que devem ser evitados. E aí a gente entrou, né, na implementação do meu protocolo e eu vou trazer isso meio que com você aqui para poder te ajudar de alguma forma, como se eu estivesse tendo uma consulta com você, tá? Para que você possa ter a oportunidade de conhecer como funciona o protocolo, a dinâmica que eu faço com as pacientes e para você também poder, dentro dessa conversa que a gente vai estar fazendo agora, utilizando o exemplo da Jussara, você aplicar na tua rotina. Obviamente que eu não vou conseguir fazer isso de uma forma, como se fosse uma consulta, de uma forma mais personalizada, com detalhes, né? Porque eu teria que ouvir o seu caso e a sua rotina, obviamente, e as suas dificuldades. Mas eu vou fazer o meu melhor aqui para poder te mostrar isso, tá? Então, quando eu recebo a paciente, a primeira coisa que eu faço é entender o cenário que ela se encontra. Então, a Jussara estava nessa condição que eu te falei. Vamos resumir em termos de qualidade de vida péssima, saúde muito comprometida e uma alimentação desregulada. Vale ressaltar uma coisa que eu até anotei aqui, que ela falou exatamente isso aqui pra mim, ó. A minha vida tá meio bagunçada. Ultimamente ando triste, mas eu quero mudar, eu quero me cuidar porque eu não me cuido há 10 anos. Eu esqueci que eu existo e vivo somente pra família. Eu tinha até anotado para falar antes, né, no início do vídeo, mas eu acabei passando batido essa parte. Por que eu anotei isso aqui? Porque talvez você também se identifique com a Jussara. Isso é muito comum dentro dos atendimentos. Mulheres chegam para mim e falam, Lucas, cara, me abandonei, eu desisti de mim, eu preciso me cuidar, chegou no ápice da coisa. Sempre existe isso, né? A gente tem um ponto que é o basta. Esse ponto do basta, quando a gente para olhar, foram, como o caso da Jussara, 10 anos se botando de lado e priorizando outras pessoas. E por conta dessa mentalidade, por conta desse comportamento, é que acontece o que eu falei com a mulher que falou comigo, né? Que acha um absurdo pagar aquilo ali. Por quê? Ela não vê valor nela. O problema, eu sei que o problema não era eu. Ela falou isso porque o problema é com ela, não é comigo. Ela que não vê valor. Ela não paga o valor que eu cobro num tratamento, né, que vai trazer a cura, vamos dizer assim, resolver o problema dela, porque ela não se acha merecedora. E por que as pessoas veem assim? Por que elas estão nesse... Porque elas já se deixaram de lado. A prioridade é o outro, e geralmente é a família. São os filhos, é o marido. Ela é o último.
E, obviamente, quando você está nessa mentalidade, você vai olhar para um investimento, e eu vou dizer que não é barato, né? E não tem que ser barato, porque tudo que é barato geralmente sai mais caro, você já deve saber disso. Mas, cara, se a Jussara, né? Eu vou usar o exemplo da Jussara, ela tava sofrendo demais. Ela tava pagando caro já em um remédio que não estava tratando. E aí, você imagina, em um mês, o início de tratamento, foi a primeira fase do protocolo, ela já estava conseguindo ir no banheiro, não estava mais sofrendo, né? Não estava mais machucando, já estava diminuindo muito a quantidade de sangue de uma forma natural. Qual o valor disso? Eu não sei, eu não sei, sabe? Por não estar na pele da Jussara, eu não sei, mas ela sabe. E eu quero que você faça uma reflexão com você a partir de agora. Os problemas que você está vivendo hoje. Vamos botar aqui alguns, né? Vamos supor, cara, você está com o estômago alto. Você não veste a roupa que você quer. Você está acima do peso. Você se esconde. Você tem que, sei lá, fazer várias coisas para a barriga não aparecer. Eu falo isso porque eu já atendi paciente que falou para mim isso, tá? Enfim, se você em 30 dias pudesse resolver 80% desses problemas, valeria a pena? Você ficaria feliz? Eu acredito que sim. E aí, qual é o valor disso? Qual é o valor disso? É imensurável. Então, ela precisou reconhecer isso. Falou assim, cara, eu preciso agora cuidar de mim. E uma coisa que eu sempre falo é que hoje, se você está nessa condição, você não está dando o máximo que você pode para a tua família, para o teu marido, para os teus filhos, seja para quem for, para a empresa que tu trabalha. Se o teu lance é o trabalho, que existe isso também, você não está dando o seu melhor. Por quê? Porque você está uma pessoa ineficiente. Ineficiente, essa é a palavra. Porque você não está desempenhando no teu melhor. O teu cérebro sofre o impacto da tua inflamação, a tua energia sofre o impacto, então você não tem um poder cognitivo bom, você não tem energia, você não tem desempenho, você está trabalhando, tipo lá, 20%. Então veja, se você quer cuidar mais do outro, se você quer dar mais pro outro, você tem que estar bem. Então primeiro eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que olhar para mim. Porque quando eu me cuido, quando eu estou olhando para mim, dando o melhor para mim, eu consigo dar melhor pro outro. E aí vem um paradoxo aqui. Se você não consegue cuidar de você, como que você vai cuidar do outro? Olha só que interessante. Mas isso aqui é só uma reflexão. E aí, então a Jussara, ela, enfim, né, me conheceu, entrou em contato com esse conteúdo, viu que ela precisava mudar coisas que realmente ela não estava olhando. E aí foi quando a gente começou. Então eu entendi todo o cenário da Jussara, identifiquei os erros que eu trouxe para você, né, os pontos cegos que ela não enxergava. Geralmente a gente não enxerga. Eu vejo muito isso. Qual a primeira coisa que eu faço? Eu quero agora começar essa dinâmica como se a gente tivesse uma consulta. Como eu falei para você, a primeira coisa eu preciso entender a rotina. Você tem uma rotina hoje, tá? A Jussara, ela vivia assim, ó. Ela acordava às 4 da manhã. Essa é a primeira coisa que eu falo. Cara, que hora você acorda? Ah, Lucas, 4 da manhã. Vou pro trabalho 4h30. Então ela entra em torno de 5, acho que era 5 horas no trabalho. Ou 4h30 ela entrava, sei lá. Era basicamente isso, né? 5 horas ela entrava. Vamos botar 5 horas. O primeiro momento que ela tinha de intervalo era 10 da manhã, que ela já almoçava. Beleza. Depois ela voltava pro trabalho, e eu não lembro exatamente o horário que ela saía, mas eu acho que era em torno de 2, 3 horas da tarde. Ela já saía do trabalho, ia pra academia, depois ia pra casa. Beleza. Essa é a dinâmica dela. Como eu falei, a primeira coisa, o primeiro erro, a primeira falha é querer mudar o externo, né, a alimentação, sem olhar para, vamos dizer assim, o interno, que é a tua rotina. Isso aqui, a tua rotina que você está vivendo hoje, você já está adaptado a isso. Se você quiser mudar essa rotina, vai dar muito mais trabalho do que se você tentar adequar a tua alimentação para essa rotina. E é o que eu faço na primeira fase do protocolo, organizar a alimentação. A primeira coisa que a gente fez foi organizar isso de uma forma mais inteligente. Então eu falei o seguinte para ela, Jussara, por que você não toma café da manhã? Ah, Lucas, porque eu não tenho fome, às vezes eu não consigo preparar e tal. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, você vai tomar o café da manhã no trabalho. Você vai em casa fazer, tá? E leva para o trabalho. Ou se você quiser, eu vou te dar uma opção aqui de você bater apenas os alimentos, fazer uma vitamina, por exemplo, e tomar e ir para o trabalho. Tudo bem. É possível você fazer? É, tranquilo, isso dá para eu fazer.
Então a primeira coisa que a gente fez foi adequar um café da manhã. Essa é uma das refeições mais importantes. E aí a gente adequou. Eu não sei se você está fazendo café da manhã, acredito que sim, mas se não tiver, cara, isso precisa estar adequado. Então aqui a gente está organizando a alimentação, a gente está alinhando uma alimentação condizente com a tua rotina. Ela almoçava às 10 da manhã. Então, teoricamente, ela faria o café da manhã, o lanche da manhã que ela deveria fazer já entraria como o almoço. Beleza, mantemos lá o almoço às 10 horas. Só que depois, ela só ia comer depois do trabalho. E eu falei para ela, Jussara, eu preciso que você arrume um jeito de comer uma fruta. Fala que você vai no banheiro, come no banheiro. Não sei, eu preciso de alguma coisa. Nem que não seja uma fruta, eu vou colocar uma castanha, uma amêndoa, algo que você coloque no bolso. Porque aqui a gente já está entrando num aspecto nutricional. E nutrição a gente precisa estar consumindo com regularidade. Quando a gente olha a rotina alimentar, você tem que comer ao longo do dia. Você não pode ficar muitos espaços, você não pode ficar muito tempo sem comer porque você pode cair no problema da fome, como era o caso dela. Então a gente está regulando essa rotina para regular também os hormônios de fome e saciedade, para evitar qualquer tipo de gatilho, qualquer tipo de exagero, qualquer tipo de coisa. E a gente fez exatamente isso. Eu lembro que a gente colocou uma fruta, porque ela falou, não, Lucas, fruta é tranquilo. Eu boto lá na minha bancada, onde ela trabalhava na parte do refrigerado, né? Ela ficava dentro da câmara frigorífica. Lá onde eu estou trabalhando tem uma bancadinha, eu consigo colocar ali uma fruta para eu comer. Isso aí eu consigo. Ótimo. Veja, eu adequei a situação dela. E são coisas simples. Só que quando a gente está vivendo a situação, a gente muitas das vezes não consegue perceber que é o simples que a gente precisa. Ou não sabe o que fazer. No caso dela, ela não sabia exatamente o que fazer. Então eu adequei uma fruta, a gente botou uma fruta, e eu falei para ela levar um lanche da tarde para ela comer antes do treino. Que era importante ela fazer isso. E aí ela também já estava levando, obviamente que como ela não podia comer o pão, isso é um ponto que eu falei para você que eu te falei como eu descobri isso, né? E eu vou te falar. Mas como ela não podia comer o pão, então eu troquei, eu até botei uma panqueca salgada que eu gosto de colocar como refeição, que ela substitui muito o pão, né? A gente recheia com frango, tipo um patezinho de frango com requeijão, ou às vezes mesmo com o próprio requeijão. E aí ela se amarrou, ficou super prático. E aí a gente adequou esse lanchinho para ela. Ela ia para academia. Quando ela voltava, que era o gatilho que ela tinha de ficar comendo muito, ela não estava com fome. Então ela conseguia se controlar até o jantar. Então ela jantava numa boa e ia dormir. Isso aqui, mulher, é o ponto mais importante na primeira fase, ou melhor, no início do teu processo de desinflamação. No tratamento do teu intestino. Primeira fase, eu posso resumir aqui em regulação alimentar, organização alimentar, que consiste basicamente eu criar uma rotina alimentar. Então vamos falar aqui nessa. Você que é mais antigo aqui, você já deve ter ouvido eu falar 5 alimentações: café, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar, dentro do que você já vive. Então a gente adicionou um café da manhã para a Jussara. O lanche ficou o almoço, porque ela almoçava às 10 da manhã, né? A terceira refeição, então, a gente jogou um lanchinho, que era a fruta, porque ela ainda estava no trabalho. À tarde, era o lanche da tarde mesmo, que aí a gente colocou a panquequinha salgada. E no final do dia, era um jantar, porque ela já estava acostumada a comer comida. Então, eu adequei isso para ela. Isso aqui já foi o suficiente para que ela começasse a desinflamar, para que ela começasse a tratar a causa. Lucas, qual era a causa mesmo? O desequilíbrio das bactérias. Lembra que eu falei para você que a inflamação era só um sintoma do desequilíbrio das bactérias que estavam gerando a inflamação? Quando a gente começou a olhar para a alimentação, que a alimentação é o principal fator que vai curar o teu corpo. É a alimentação. Se você come da forma correta, e obviamente o que eu estou falando aqui para você é uma parte da alimentação, porque a gente está organizando, depois a gente vai entrar em aspectos de quantidade, depois a gente vai entrar em aspectos de combinação dos alimentos. Obviamente que eu não vou entrar profundamente, mas eu quero que você saia desse vídeo pelo menos tendo um conhecimento de que a organização é importante, que você já comece a organizar a tua alimentação dentro desse escopo. Mas quando a gente faz isso, o que a gente está introduzindo para o corpo? Nutrição. O que é a nutrição, Lucas?
ação antioxidante, ou seja, elimina toxinas, ação anti-inflamatória, ou seja, trata de uma inflamação, ação antibacteriana, elimina as bactérias, ação antibacteriana, tem antifúngica também, porque, eu não sei se você sabe, mas quando a gente fala de disbiose, ou melhor, quando a gente fala de inflamação do intestino, a gente está falando de um desequilíbrio não só de bactérias, mas de fungos, parasitas, tudo isso tá lá dentro, tá? A gente fala mais de bactérias, mas só para você entender que quando existe uma disbiose, uma inflamação, existe também questões de fungo e bactérias e parasitas. A gente nunca trata uma coisa só. Quando você faz, vou fazer um tratamento antifúngico, você vai estar tratando de bactérias. Porque quando a gente fala de microbiota intestinal, né, que são as bactérias, mas tudo no intestino está relacionado a... Quando a gente fala bactérias, está relacionado não só a bactérias, mas fungos, parasitas e bactérias. Eu não sei se você sabia disso, tá? Mas enfim, a nutrição vai proporcionar todos esses efeitos. Então a gente está tratando a causa. Por isso que o efeito é impressionante. E aí em 30 dias, Jussara perdeu 7 quilos, diminuiu a barriga. Eu vou até botar a foto aqui de novo. Olha só a diminuição da circunferência da barriga da Jussara. Ela perdeu gordura, ela perdeu inflamação, no caso é a retenção de líquido, um inchaço. Os gases diminuíram absurdamente. E ela fala no vídeo, né? Aquela barriga, Lucas, está completamente diferente. Aquela calça já está sobrando, que a calça que ela fala é exatamente essa foto. Que estava apertada, tá largo agora. Ela nem usa mais. Então, o que eu quero que você saia desse vídeo, mulher, é entendendo que você tem que prestar atenção nas coisas simples. Hoje, o cenário que você está vivendo é um reflexo da tua alimentação, que está desequilibrada. Quando a gente olha para a tua alimentação, a gente está falando de rotina. Então, essa alimentação, provavelmente, ela não está adequada à tua rotina. Existem pontos cegos que você não está enxergando, e é normal você não enxergar, que estão conduzindo você a ter furos, vamos dizer assim. No caso da Jussara, era à noite. Ela tinha lá o gatilho que ela chegava em casa com fome e ela acabava comendo coisas que ela não devia. Só que ao longo do dia inteiro ela estava evitando comer açúcar, estava evitando comer doce. Ela estava focada aqui. Então era natural que o seu cérebro não identificava aquilo ali como um problema. Porque a maior parte do dia ela estava se esforçando e focando em evitar. Só que quando chegava à noite, como ela estava sob influência do emocional, porque quando você está com fome, você sai comendo, você está na influência do emocional. Você não percebe, cara, meu problema está aqui. Ela não enxergava. E ela não enxergava que também a rotina dela estava desajustada, a alimentação dela não estava seguindo os critérios que precisam ser seguidos, rotina alimentar, quantidade, combinação dos alimentos. E foi quando ela, obviamente, tomou a decisão de se cuidar. E ela entrou no protocolo. Então, aqui tem várias coisas. Tem a questão da mentalidade. Se você ainda tiver com uma mentalidade de que você não merece ser cuidado, de que você não tem merecimento de ter um autocuidado, você sempre vai ficar buscando coisas que, vamos botar assim, gratuitas. Ou talvez você já até gastou muito dinheiro, mas porque você está desesperado. Você não está... por conta de você ter se abandonado por muito tempo, agora você está no desespero. Porque você está sofrendo, você acredita em todas as coisas. Então, eu quero que você saia desse vídeo entendendo que não é sobre complexidade, não é sobre gastar rios de dinheiro, não é sobre você se abandonar. É sobre você começar a se colocar agora em primeiro lugar, entender que você merece. Segundo, fez esse primeiro passo, mudou tua mentalidade, está disposto a fazer? Se você não estiver confiante ainda de conhecer mais o meu protocolo e, enfim, ter esse acompanhamento junto comigo, que eu vou deixar inclusive o link na descrição se você tiver interesse em conhecer, comece com o básico. Comece com essa rotina alimentar, adequando essa rotina, adequando a tua alimentação para o teu dia a dia, seguindo essa estrutura. Aqui no canal tem muitos vídeos, você pode fazer uma imersão nos vídeos gratuitos aqui, porque você vai ter muito a aprender. Muitas mulheres que realmente se dedicam a fazer, cara, conseguem ter resultados. Mas eu preciso que você, de alguma forma, acredite em mim, confie em mim, comece a aplicar os conteúdos que eu falo aqui. E se você quiser, obviamente, fazer isso de uma forma mais rápida, com mais segurança, com mais confiança, tem o meu protocolo.
que eu tenho certeza que ele vai te ajudar, assim como ajudou a Jussara e centenas de outras mulheres. Vou deixar o link na descrição. Se fizer sentido para você, vai ser um prazer ser o seu último nutricionista, combinado? Se você gostou desse vídeo, mulher, curta para eu saber. Deixa um comentário aqui falando o que você achou desse conteúdo, se te ajudou, se te animou, se você se identificou com a história da Jussara. E compartilhe esse conteúdo com uma amiga que tem mais de 40 anos, que está querendo emagrecer ou sofre de intestino preso, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana eu posto conteúdo sobre emagrecimento para mulheres acima dos 40 anos e saúde intestinal também. Tenho certeza que vai te ajudar. Combinado? Então é isso, te vejo no próximo vídeo.